Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: uma escola de Santa Maria aciona o botão de pânico após identificar um jovem de 15 anos com uma faca. Paralisação dos professores municipais tem adesão de mais de 50% das escolas. Motorista de caminhão que matou 3 pessoas em acidente é solto após audiência de custódia. E veja também: prédio do Dyer será reformado e vai virar central de polícia de Santa Maria. A obra deve começar assim que os funcionários deixarem o prédio. A Voipes informou à prefeitura que os voos Santa Maria a Porto Alegre, que iriam começar neste mês, foram adiados e agora serão realizados a partir do dia 2 de junho. Em mais uma atividade descentralizada da 50ª edição da Feira do Livro, o Distrito Criativo Centro Gari recebeu os portugueses Afonso Cruz e Pedro Lamares para a Sina Poética, um sarau de poesias. E ainda, mistério: 3 monumentos históricos desapareceram da Praça Saldanha Marinho. A prefeitura afirma que possui imagens dos furtos e que os responsáveis estão sendo identificados. Confira estes e também muitos outros assuntos agora aqui no Jornal do Diário. Um acidente na BR-158 deixou 3 mortos na noite de ontem em Santa Maria. Um caminhão carregado com tábuas de madeira e um automóvel colidiram na altura do quilômetro 326, próximo ao trevo com a BR-392, no bairro Glione. Com o impacto, os 2 veículos caíram em um barranco às margens da rodovia e o carro ficou preso embaixo do caminhão. O motorista do carro e 2 caronas morreram no local. As vítimas são os irmãos Patrick Rodrigues Nascimento, de 34 anos, e o Wellington Rodrigues Nascimento, de 24, e o passageiro Bruno Figueiredo Félix, de 28 anos. Os 2 ocupantes do caminhão não se feriram. O motorista foi preso em flagrante e foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Segundo o registro do tacógrafo, o caminhão trafegava a 80 km por hora na rodovia, onde a velocidade máxima é de 50 km no local. O homem foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou negativo. E o repórter Lennon de Paula tem mais informações sobre esse grave acidente que infelizmente resultou na morte de 3 pessoas. Ele está ao vivo aqui no JD. Lennon, boa noite. Quais são as atualizações deste terrível acidente? Boa noite, Kellen. Boa noite aos espectadores. Vou pontuar neste momento as atualizações acerca da questão judiciária e também sobre as investigações deste que aparentemente seja, uma tragédia do trânsito, a maior tragédia do trânsito recentemente aqui em Santa Maria. O condutor do caminhão, um homem de 43 anos, ele foi preso em flagrante após se envolver nesse acidente, por estar conduzindo o caminhão que veio a colidir frontalmente com o Citroën C3, matando 2 jovens e um homem, isso na noite de segunda-feira. Ele teve liberdade concedida pelo Poder Judiciário na tarde desta terça-feira. A decisão foi do juiz Fábio Marques Welter, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria, durante a audiência de custódia. O Ministério Público do Rio Grande do Sul se manifestou pela prisão preventiva, defendeu a prisão preventiva. No entanto, o entendimento do magistrado foi de que não haveriam elementos para manter o condutor preso. A decisão ainda pontua o registro do tacógrafo, conforme mencionado, estaria entre 75 km e 80 km por hora, sendo que o limite seria de 50 km por hora no trecho. O caminhoneiro é nascido em São Borja e teve, então, o alvará de soltura e vai responder em liberdade pelo crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor. A pena para este crime é de 2 a 4 anos de prisão ou também a suspensão, proibição do direito de dirigir. O investigado é representado pelo advogado Rafael Baneto Pérez e, ao BEI, Rafael afirmou que ele defendeu o entendimento de que não havia razão para a decretação e também se manter a prisão preventiva, visto se tratar de um crime culposo. Ele ainda reforça de que o acusado atua há 21 anos como motorista profissional e nunca se envolveu em um acidente. Na audiência, ele também mencionou que em Santa Maria haveria uma série de pessoas que respondem em liberdade por crimes que seriam, na avaliação do advogado, infinitamente mais graves. Também, em nome da defesa, o advogado manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. Também mencionou que o clima no fórum hoje
Era horrível, nas falas do advogado, era o pior possível, acerca de que 2 das vítimas eram servidores e trabalhavam no fórum. Ainda também, conforme a defesa, o advogado Rafael Barneto Pérez, a defesa pretende apontar no decorrer do processo os elementos relacionados às condições de trafegabilidade das vítimas e também à segurança da travessia urbana. Acerca das investigações, Kelly, a Polícia Civil afirma que uma possível falha na rodovia pode ter causado a colisão. A perícia já foi realizada no local por peritos do Instituto Geral de Perícias, a pedido da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que também investiga crimes de trânsito. O laudo está em andamento. O titular da Delegacia de Homicídios, o delegado Marcelo Arigoni, afirma que imagens das câmeras nas proximidades do local do acidente foram consultadas e que, preliminarmente, seria possível afirmar que uma possível falha na rodovia poderia ter desestabilizado o veículo em que estavam os irmãos Patrick Rodrigues Nascimento e Wellington Rodrigues Nascimento, bem como o passageiro Bruno Figueiredo Félix. Conforme o delegado Marcelo Arigoni, ao que parece teria um ponto na rodovia que poderia ter desestabilizado o veículo, devido à precariedade do trecho em razão de obras ou também talvez em função da pouca iluminação. E neste ponto o veículo teria passado por esta falha na rodovia e o veículo então teria sido desestabilizado e sido jogado na frente contra o caminhão. Também já afirmam os autos também na audiência de custódia, bem como no decorrer do boletim de ocorrência, que o veículo Citroën C3 teria invadido a pista contrária, a pista em que trafegava o caminhão, também elemento este que é pontuado na decisão que concedeu a liberdade provisória ao condutor do caminhão nesta tarde. O delegado Marcelo Arigoni também reforça que são pontos ainda muito preliminares, porque as investigações recém iniciaram. No entanto, estão no aguardo do laudo da perícia para justamente dar conta desta questão. O inquérito segue em andamento, mas na avaliação do delegado Arigoni, essa circunstância teria sido bastante importante neste acidente. As investigações prosseguem a cargo da Delegacia de Homicídios. Bem, Lennon de Paula trazendo as atualizações, então, desse triste caso, né, onde 3 pessoas acabaram morrendo e, sem dúvida, Lennon, aquele trecho, ele não está muito bem sinalizado. A nossa equipe de reportagem, inclusive, está em contato com o DENIT, nós não recebemos ainda uma resposta sobre a posição do DENIT dessa situação, desse caso. Olha, agora, Lennon, rapidamente para encerrar, os corpos já foram liberados para velório e sepultamento, você tem essa informação? Seguimos apurando, Kelly. A informação que temos é que ao menos alguns dos velórios deverão ser realizados nesta quarta-feira, dia 10 de maio. No entanto, no decorrer desta terça-feira, que se o pessoal seguir acompanhando aqui a Rádio CDN e também a TV Diário, teremos em breve atualizações, bem como em bay.net.br e também em diariosm.com.br. À noite, às 22h30, o Plantão Bay, segunda edição, comigo, aqui na Rádio CDN e também em facebook.com.br/bay.notícias, traremos também novas atualizações. Até o momento, consta a informação de que ao menos uma das vítimas será velada amanhã, né, nesta quarta-feira, e no Memorial São Martinho, mas seguimos apurando também as demais vítimas e pontuaremos de maneira completa em nosso noticiário. Tá bem, então, Lennon de Paula, obrigada pelas informações aqui no JD. E nós seguimos com a informação de como a escola de Santa Maria acionou o botão de pânico após identificar um jovem de 15 anos com uma faca. O adolescente teria sido flagrado por uma servidora com 2 facas na mochila. Em nota, a Prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Educação, informou que ficou sabendo imediatamente do caso, de modo que as providências necessárias foram tomadas. A direção da escola informou durante o registro de ocorrência na delegacia que o aluno da 8ª série foi retirado da sala de aula em razão de possuir atritos com outros colegas, inclusive com registro de ameaças. Conforme consta em ocorrência, o adolescente teria ingressado no quadro de alunos este ano após ser transferido de outras instituições. As facas foram apreendidas e o adolescente foi entregue aos responsáveis. E o prédio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, em Santa Maria, vai ser reformado e transformado em uma central de polícia. A obra deve iniciar em breve, assim que os funcionários do DAER deixarem o prédio e forem transferidos para o outro imóvel. 90% das verbas foram repassadas pelo Ministério Público do Trabalho e 10% do Ministério Público Estadual e da iniciativa privada. A proposta de transformar o prédio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem em uma central de polícia de Santa Maria foi confirmada. O imóvel, localizado na Avenida Medianeira, foi transferido para a Secretaria de Segurança Pública e, após uma primeira reforma, vai sediar
à Delegacia de Homicídios de Santa Maria, provavelmente já no segundo semestre deste ano. A obra deve iniciar assim que os funcionários do DAER deixarem o prédio e forem transferidos para o outro imóvel, também da autarquia, que será localizado na Rua Gaspar Martins, onde estava funcionando o Instituto Geral de Perícias. O IGP, por sua vez, foi transferido nos últimos dias para o prédio do antigo Hospital Universitário, na Rua Floriano Peixoto, onde passaram a ser feitas as carteiras de identidade. Essa dança das cadeiras com transferência dos órgãos foi negociada por várias entidades, envolvendo Polícia Civil, DAER, CACISM, Conselho de Segurança Pública e Universidade Federal de Santa Maria, que cedeu o espaço para o IGP sem custos. Segundo o presidente da CACISM, Luiz Fernando Pacheco, assim que o DAER deixar o imóvel e se transferir em definitivo para a casa na Rua Gaspar Martins, o prédio da Avenida Medianeira passará pela primeira etapa de reforma, com 90% das verbas repassadas pelo Ministério Público do Trabalho e 10% do Ministério Público Estadual e da iniciativa privada. O projeto de colocar pedágios nas BRs 158, 392 e 290 está sendo revisto pelo governo federal. Durante uma visita a Santa Maria, o ministro Paulo Pimenta afirmou que o governo vai construir mais de 40 quilômetros de terceiras faixas na BR-290, aqui na região no ano que vem, e o que pode baratear a tarifa se a rodovia for mesmo concedida no futuro. Durante o Seminário Nacional Infraestrutura e Operação de Sistemas de Transportes na UFSM, o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Guilherme Sampaio, falou ao Diário que a agência está revendo os estudos para conceder e colocar pedágios em rodovias federais aqui da região. O plano era pedagiar a BR-158 de Santa Maria Carazinho, a BR-392 de Santa Maria Santana da Boa Vista e um trecho da BR-290 de São Cepé a Eldorado do Sul. Sampaio diz que o estudo está sendo refeito após queixas da comunidade, já que não previa a duplicação das BR-158 e 392, apenas a construção de terceiras faixas. Mas ele acredita que futuramente essas rodovias serão mesmo concedidas, mas isso é decidido pelo Ministério dos Transportes. Isso pode ser revisto, porque o estudo que foi levado para a audiência pública é uma visão interna, com a visão técnica, visita em campo, mas após as contribuições realmente da sociedade que a gente pode fazer os ajustes necessários. Mas a gente tem que ver o volume que tenha de veículos que permita-se ter uma tarifa não tão elevada, porque quando se tem investimentos de duplicações, isso consequentemente vai impactar na tarifa. Mas caso tenha um volume elevado, isso possa trazer uma redução tarifária. Então nós estamos fazendo essa avaliação do que foi dito e também simulando eventuais cenários que tragam a possibilidade da duplicação e sem elevar a tarifa. Quem que decide se as rodovias vão ser concedidas mesmo, se vai ter pedágio? E na sua visão, é provável sim que essas rodovias vão ser concedidas? Essa decisão cabe ao governo federal, através do Ministério dos Transportes, consultando outros ministérios e a Casa Civil, mediante as contribuições e análises técnicas da agência, da NTT e também da Infra-SA. Acreditamos, pelo avançar das discussões, que realmente deva prosseguir as discussões, o processo de concessão de rodovias aqui no Sul, mas com os aperfeiçoamentos necessários, baseados no que o novo Ministério dos Transportes tenha e também as diretrizes e os ajustes de aperfeiçoamento por parte da NTT. Já o ministro Paulo Pimenta falou ao Diário que o governo vai construir mais de 40 quilômetros de terceiras faixas na BR-290 aqui na região e que isso poderá ajudar a baratear a tarifa de pedágio se no futuro essas rodovias forem mesmo pedagiadas, o que ainda será decidido. A ideia do governo nesse primeiro momento é garantir investimentos nessas rodovias. A 290, nós vamos colocar recurso agora. Vamos entregar, inclusive, uma parte já duplicada, próxima a Pantano Grande. Nós vamos colocar recursos, né, e já estamos colocando recursos em todo esse trecho. E quanto mais recurso federal for colocado, se eventualmente, num determinado momento, for discutida a concessão, né, ela vai garantir um pedágio muito mais barato. Quanto menor for o investimento que ficar para o concessionário privado, isso tem um impacto no valor da tarifa. Esse é um debate que a gente vai fazer para frente. Nesse momento, nós suspendemos, né, essa discussão. O ministro, inclusive, recebeu uma representação do Estado há poucos dias, durante a marcha de prefeitos e vereadores, e garantiu que aquele projeto, da forma como ali havia sido concebido, não vai andar.
E bustos de personalidades importantes sumiram do cenário de Santa Maria e geram mistério sobre os paradeiros. Os bustos do poeta Felipe de Oliveira, do fundador da Universidade Federal de Santa Maria, Mariano da Rocha, e do ator Leopoldo Froes desapareceram dos locais onde estavam expostos na praça. Apesar das câmeras de monitoramento instaladas no local, o paradeiro dos bustos ainda é desconhecido e o assunto chegou até a Câmara de Vereadores na tarde de hoje e eu vou até lá falar ao vivo com o repórter Matheus Ferreira, que está acompanhando os trabalhos dessa terça-feira. Matheus, boa noite para você. Qual foi a repercussão sobre esse assunto por aí? Muito boa noite, Kelly. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Exatamente, Kelly, esse assunto, esse mistério chegou aqui na Câmara de Vereadores, né? Onde estão os bustos da Praça Saldanha Marinho? O vereador Pedro Calil, que está aqui ao meu lado, do MDB, trouxe esse assunto para a tribuna. A gente conversou pela parte da noite com a cidade, com a secretária. Nós vamos dar uma ajeitada no áudio do Matheus para vocês escutarem bem direitinho essa entrada ao vivo desse assunto que está gerando mistério aqui em Santa Maria. Enquanto a gente vai arrumando a conexão com ele, nós mostramos ontem na primeira reportagem a falta de luz e também de água potável, que são problemas que afetam o cotidiano de 2 aldeias indígenas de Santa Maria. Hoje nós vamos mostrar a aldeia Guarani e os problemas que a comunidade enfrenta. A comunidade da aldeia indígena Guavirati-Porã viveu por mais de 40 anos às margens da BR-392, onde tinha um pequeno acampamento. Em 2012, o Estado, por meio da Coordenadoria Regional de Educação, juntamente com a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas e a Prefeitura, conseguiram realocar as famílias que viviam de maneira precária na rodovia. O espaço concedido era onde funcionava a antiga Fundai. Junto com a comunidade indígena, ainda em 2012, começou o funcionamento da Escola de Ensino Fundamental. Depois, passou a atender também o ensino de jovens e adultos, o EJA. Em 2015, a escola foi transferida para um prédio de alvenaria, doado pela Secretaria de Educação. Atualmente, o local atende estudantes até os anos finais do ensino fundamental até o ensino médio e conta com 70 alunos, uma conquista da comunidade guarani. O papel fundamental da escola é justamente isso, ser essa referência. A gente acaba sendo referência do todo, né? Nós somos referência desde o preenchimento de um cadastro, nós somos referência no incentivo de que você pode, né? Não é porque você é indígena que tu não tem conhecimento, que tu não tem capacidade. Não, você pode. A aldeia indígena Guarani está neste local há mais de 10 anos. E apesar das conquistas, a comunidade ainda luta por uma educação indígena de qualidade e por melhorias estruturais, como no posto de saúde. A questão da saúde, ela agora, no momento, ela está muito bem organizada, porque nós temos uma enfermeira padrão, temos uma técnica que fica todos os dias na comunidade. Então, a questão da saúde, no momento, ela está muito bem estruturada na questão pessoal. Física, a gente ainda enfrenta problemas, porque nós estamos sem água no postinho, sem luz, então essa é outra assistência que a escola dá para elas, tanto na questão da internet, de fazer xerox, né, de fazer uma nebulização, às vezes eles precisam fazer algum outro atendimento que precise de mais luminosidade, eles vêm até aqui, então a gente consegue dar esse aporte a eles. Em 2021, o posto de saúde da aldeia se mudou para a estrutura atual, que em comparação com a antiga é maior. Mas desde essa mudança não tem fornecimento de luz elétrica nem água potável. Além disso, alguns moradores que precisam de determinados atendimentos são encaminhados para o pronto atendimento do bairro Patronato. O cacique da aldeia, Afonso da Costa, de 47 anos, reconhece que educação é o diferencial da comunidade e, mesmo assim, continuam na luta para sempre dar mais qualidade para os estudantes. Na saúde, os profissionais que atendem na unidade auxiliam muito bem os moradores, mas a condição em que eles atuam precisam ser melhoradas. Sobre a educação, né? A comunidade está satisfeita, né? Não é muito, mas vai à luta, né? Na saúde não é suficiente, mas estão melhorando, né? Conforme a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, o Distrito Sanitário Especial Indígena é o órgão responsável por manter a energia da UBSI, e a RGE tem apresentado entraves burocráticos para realizar a ligação da luz no posto de saúde. Na questão da água potável, o superintendente regional da Corsã, José Epstein,
afirma que a água é levada até a entrada da comunidade. Dentro do local, é a própria aldeia que é responsável pela gestão dessa água potável. E agora sim nós vamos voltar ao vivo até a Câmara de Vereadores, onde está o repórter Matheus Ferreira e tem mais detalhes e informações sobre a repercussão do sumiço dos bustos aqui de Santa Maria, da Praça Saldanha Marinho, porque esse assunto chegou até a Câmara, não é mesmo, Matheus? Boa noite para você. Boa noite, Kelly. Exatamente, esse mistério de onde estão os bustos da Praça Saldanha Marinho chegou aqui no nosso Legislativo. A gente conversou pela parte da manhã hoje aí na CDN com a secretária de Cultura, Rose Carneiro, que explicou que os órgãos de segurança pública já estão trabalhando para buscar onde, né, estão esses bustos. À tarde, o chefe de gabinete do prefeito, Alexandre Lima, também conversou com a reportagem da CDN, explicando os trabalhos que já estão sendo executados pela prefeitura. E aqui na Câmara de Vereadores, ao meu lado, o vereador Tobias Calil do MDB, o vereador Tobias Calil, que trouxe uma informação que ele repercutiu, levou o seu celular pessoal para a tribuna, vereador, e você falou que tem um vídeo mostrando a pessoa que roubou os bustos. É isso mesmo, vereador? Boa noite, falando ao vivo para o Jornal do Diário. Prazer falar com vocês. Boa noite a Kelly, boa noite a todos os telespectadores que nos escutam. Não só os vídeos, o nome da pessoa que furtou. É um absurdo. E o mais grave é que você gasta 6.630.000 reais por mês com monitoramento, o que eu aprovo, só que tem que ser mais eficaz. Só para vocês terem essas imagens que eu recebi, a prefeitura já está com essas imagens há quase 30 dias, com as imagens, com os nomes de quem furtou. E por que só apareceu isso agora? Por que tem que nós tá batendo, tá levantando essa questão? É inadmissível uma cidade como Santa Maria ser tão desrespeitada como está. Não só na sujeira, na bagunça, mas principalmente com a sua história. Foram furtados ali o busto do Felipe de Oliveira, foi furtado o busto do Mariano da Rocha, foi furtado o busto Leopoldo Freud, foi furtado uma placa de bronze do Padre Caetano, e simplesmente ficou na surdina isso. A Prefeitura de Santa Maria tem esses dados que eu tenho há mais de 30 dias. E aí a pergunta faço, o porquê que não tomou nenhuma providência? Se eu conseguir não só o nome de quem furtou, infelizmente foi um papeleiro que furtou as imagens, vou colocar à disposição de vocês, inclusive, tenho o documento, porque na hora do furto a pessoa perdeu o documento, e a prefeitura tem isso. E aí eu vejo declarações de secretários dizendo que não sabem, que simplesmente não se sabe o que está acontecendo, e agora a ativa de que não se falou nada porque vai atrapalhar as investigações. É lamentável isso. A cidade não pode, de forma alguma, ter este valor investido em câmeras e simplesmente não tornar em público o que está acontecendo. É a história da cidade. É inadmissível nós aceitarmos que a gestão pública tem esse vídeo, tem o nome de quem furtou e faz quase 30 dias que ninguém faz nada. E é por isso que nós levantamos, chamamos, convidamos o responsável pelas câmeras para vir até a Câmara, ele inclusive está aqui na Câmara, e nós queremos saber o porquê que não foi feito nada até agora, o porquê que secretários da atual gestão declararam que não sabiam aonde estavam os bustos, que não sabiam o que tinha acontecido, que simplesmente está sendo investigado, mas a prefeitura já tinha tudo isso. O que está por trás disso? O que está acontecendo, afinal? Eu tenho o nome de quem furtou, eu tenho as imagens de quem furtou, e a prefeitura não apresentou isso? Vereador, você levou esse assunto para a tribuna porque você tem a frente parlamentar que trata do patrimônio aqui do mundo, né? Por isso, do espaço público. Por isso que você foi o vereador que levou esse assunto para a tribuna. Algum outro vereador já vai conversar contigo durante o dia aqui na Câmara para pautar esse assunto também? Algum da parte do governo? Não. Se nós não trouxéssemos esse assunto hoje para a Câmara, esse assunto não viria para cá. Nós, quando abrimos essa comissão especial que trata de espaços públicos, justamente é para isso. É para ver a obra do calçadão, é para ver o Parque Itaimbé, é para poder perceber o que realmente está acontecendo. E quando nós nos deparamos com a ineficácia, com a inoperância, num assunto grave, que é a história da cidade, que são os bustos de bronze, porque se a prefeitura, olha a gravidade, se a prefeitura tinha
e a prefeitura tem, eu tenho como provar isso, tinha essa filmagem, tinha o nome de quem furtou. Por que não foi buscar até agora isso? Vai deixar o ladrão vender para um desmanche, para desmanchar? Já fazem quase 30 dias que aconteceu isso. Só agora vão fazer alguma coisa porque veio aqui para a Câmara esse assunto? Não dá para nós aceitarmos isso. Desculpa até a forma que eu estou falando, mas eu me revolto com isso. É nós esperarmos tanto tempo para dar tempo para o bandido vender, desmanchar. Só uma peça, para vocês terem uma ideia, tem 100 anos que fazia, que estava ali na praça. 100 anos um busto. A história da cidade não pode ser tratada assim. Perfeito, obrigado ao vereador Tobias Calim, então, que trouxe nesse assunto para a Câmara de Vereadores aqui, pautou aqui dentro do plenário. Pela parte da manhã, como eu falei, a secretária Rose Carneiro conversou com a nossa reportagem e à tarde o chefe de gabinete do prefeito Alexandre Lima conversou também com a reportagem da CDN, dando o posicionamento de como a prefeitura está tratando desse assunto do sumiço dos bustos. A gente ouve nesse momento o Alexandre Lima, então, chefe de gabinete do prefeito Jorge Pozzobon. Nós já recuperamos placa ou o resultado do furto, do roubo, de vandalismo desses últimos dias. Nós já recuperamos. Agora, o que nós não recuperarmos, e não vamos descansar enquanto não recuperarmos, pode ter a certeza, nosso compromisso de restabelecer o respeito à cultura, à história de cada um, do Felipe, do Dr. Mariano, do Freud, enfim, de quem quer que seja, porque será restabelecida a imagem, o busto, a homenagem, e talvez até com reiteração ou de forma ampliada, o respeito à cultura, à vida dessas pessoas e à cultura da nossa cidade. Não tem a menor sombra de dúvidas disso. Perfeito, então a gente ouviu o chefe de gabinete do prefeito, o Jorge Pozzobon, Alexandre Lima, então, que falou dos trabalhos e como a prefeitura então está trabalhando, analisando o sumiço dos bustos da Praça Saldanha Marinho. Kelly, eu sei que meu tempo é bem curto, mas eu quero só dar mais uma informação aqui da Câmara, que agora há pouco chegou aqui o secretário Wagner da Rosa, de Infraestrutura. Ele também foi convocado, assim como havia sido convocado o secretário de Saúde, o Guilherme Ribas, semana passada. O secretário Wagner, que foi convocado pelo vereador Tony Oliveira, também para dar esclarecimentos da parte de infraestrutura da cidade de Santa Maria. O principal ponto que os vereadores batem é as ruas esburacadas aqui de Santa Maria, que é de competência da Secretaria de Infraestrutura. O Wagner da Rosa chegou aqui agora há pouco, ele não deu entrevistas, já chegou, se sentou no plenário e está ali aguardando a sua convocação. A gente tem algumas moções que estão repercutindo muito, sendo discutidas na casa, dando algumas discussões, e agora essa convocação do Wagner da Rosa, que está aqui em plenário, daqui a pouquinho ele vai dar esclarecimentos aos vereadores. Kelly, eu volto contigo aí do estúdio, falando ao vivo aqui da nossa Câmara de Vereadores de Santa Maria. Muito bem, Matheus Ferreira, obrigada pelas informações, trazendo então esse caso do mistério do roubo dos sumiços, a questão ainda dos trabalhos, o que vão acontecer ainda hoje na Câmara sobre os buracos na cidade. São muitos buracos, principalmente depois dessa chuvarada, então são vários os registros de problemas na cidade. Matheus, muito obrigada pelas informações. E a Voipes informou à Prefeitura que os voos Santa Maria-Porto Alegre, que iriam começar neste mês, foram adiados e agora serão realizados a partir do dia 2 de junho. Os preços seguem a partir de R$ 183 e as viagens serão aos domingos, segundas, quartas e sextas. O novo voo de Santa Maria a Porto Alegre pela Voipes, em parceria com a Latam, não vai começar mais nesta quarta-feira, conforme havia sido anunciado pelas companhias aéreas. A Voipes informou à Prefeitura que a viagem passará a ser feita a partir de 2 de junho. Os preços seguem a partir de R$ 183. As viagens serão aos domingos, segundas, quartas e sextas, partindo às 12 horas e 50 minutos de Porto Alegre e às 14 horas e 20 minutos de Santa Maria. Nesta segunda-feira foi realizado o último voo de Congonhas a Santa Maria pela Voipes para a Gol Linhas Aéreas. O motivo da suspensão foi o rompimento da parceria entre as duas empresas, já que a Voipes passará a operar para a Latam. A Gol pretende retomar o voo direto de Santa Maria a São Paulo com um Boeing de 138 lugares, mas isso só será possível após a conclusão de estudos da pista da base aérea, se suporta ou não pousos diários sem risco de danificar o pavimento. A Prefeitura contratou uma empresa do Paraná, que está iniciando esse estudo, que pode levar de 2 a 3 meses para ficar pronto. A Gol informou que retomará o voo de Santa Maria a São Paulo 30 dias depois que a Prefeitura conseguir esse aval por parte do estudo de capacidade da pista.
Seguindo o calendário de mobilizações definido na Assembleia do Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria, a categoria paralisou nesta terça-feira. A concentração aconteceu na Praça do Fórum, no bairro Nossa Senhora das Dores. Mais de 50% das escolas aderiram a esta paralisação. A coordenadora de Organização e Patrimônio do Simprosme, Juliana Moreira, falou sobre as reivindicações dos professores. Hoje os professores municipais vieram até aqui a Secretaria de Educação no segundo dia de mobilização, que foi definido em Assembleia, reivindicar a questão do reajuste do magistério municipal na carreira, né, que emergencialmente estamos pedindo 14,95%, que é o índice definido pela lei do piso, que é uma lei federal, e reivindicando também o terço da hora atividade, que é um período que também é definido na lei do piso, dentro da jornada do professor para o planejamento das ações didáticas e avaliação e reuniões pedagógicas. E já tiraram outras datas para a paralisação? Na Assembleia do dia 19 de abril, os professores municipais definiram 3 datas de mobilização e paralisação. Foi no dia 26 de abril, hoje, 9 de maio, e a próxima vai ser no dia 25 de maio. E como é que foi a adesão hoje dos professores? Ontem nós fizemos o levantamento no sindicato, tínhamos mais de 50% das escolas paradas hoje. E já tiveram algum retorno da prefeitura? Na reunião do dia 18 de abril, o prefeito Jorge Possobon deu o prazo para anunciar um índice na primeira semana de junho. O que acontece é que a nossa database é março, então jogar esse prazo para o segundo semestre é muito longo, é muito tempo, e é por isso que mais uma vez, mais um ano, os professores municipais estão nessa luta na reivindicação dos seus direitos, porque todo ano é isso, todo ano, em vez da data base, que é março, a gente é sempre jogado para o segundo semestre. E o que impacta não ter a previsão nessa data base? Na verdade, a gente tem perdas salariais, né? É uma perda salarial que já vem se acumulando nos últimos anos de mais ou menos 60%. E a seguir, o mês de maio é marcado pela campanha Maio Laranja, que busca conscientizar e combater o abuso e a exploração sexual infantil. E eu vou conversar ao vivo sobre o assunto com a delegada Luísa Souza. Nós vamos agora para um intervalo, vamos ver como que está esse finalzinho de tarde, imagens ao vivo do Morro das Antenas, nesta terça-feira, 17 graus aqui em Santa Maria, e a tendência de temperaturas baixas para os próximos dias. Nós vamos falar mais detalhes na previsão do tempo. Agora são 6 horas e 36 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends, come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. A Feira do Livro de Santa Maria está completando 50 anos e você é nosso convidado para essa grande festa. De 28 a 13 de maio na Praça Saldanha Marinho, vamos relembrar histórias que marcaram gerações. Participe! Confira a programação completa em feiradolivro.sm.com.br. Patrocínio: Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. A Feira do Livro de Santa Maria está completando 50 anos e você é nosso convidado para essa grande festa. De 28 a 13 de maio na Praça Saldanha Marinho, vamos relembrar histórias que marcaram gerações. Participe! Confira a programação completa em feiradolivro.sm.com.br. Patrocínio: Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas.
Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O mês de maio traz uma campanha muito importante de alerta e também de prevenção. É o Maio Laranja, que busca conscientizar e combater o abuso e a exploração sexual infantil. E para falar sobre esse importante assunto, aqui comigo eu recebo no JD a delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Luísa Souza. Seja muito bem-vinda aqui ao JD para a gente tratar esse assunto tão importante, né, delegada? Eu já gostaria de saber quais são as principais ações que vão ser realizadas durante esse mês de maio. Bom, boa noite, obrigada pelo convite. Bom, aqui em Santa Maria, assim como o Estado, está participando de uma operação nacional desencadeada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública que se chama Caminhos Seguros. Então, desde o dia 2 ao dia 18 de maio, nós estamos com diversas ações na cidade e em todo o Brasil, na verdade. Santa Maria recebeu reforços de policiais de outra região para a gente poder intensificar, né, com atividades tanto de educação preventivas quanto repressivas também. E como que são essas ações, delegada? Como vocês vão estar atuando, então? Ou já estão, né? Porque foi dia 2 que começou. Como que está sendo a atuação, então? Bom, atividade preventiva. Nós estamos dando uma ênfase a denúncias anônimas, que nós recebemos centenas de denúncias anônimas por ano e a gente não consegue dar conta de todas, não consegue investigar todas. Então, esse apoio policial, esse aporte policial de outra região veio para focar nisso, nas questões de denúncias anônimas, que são muitas questões de abusos sexuais, que se a gente chega a não verificar, a situação tende a se perpetrar, né? E também atividades educativas, que vão panfletagens, palestras nas escolas. Que é a prevenção, né, delegada? Exato. Que eu acho que o que a gente está vivendo, a prevenção e o alerta também é muito importante nesses casos para conseguir identificar algum problema dentro de uma família ou dentro mesmo até da escola, né? Exato, o Maio Laranja é alusivo a isso, né? Ao conhecimento, a difundir, que a gente tem que falar sobre esse tema. Agora, delegada, quais são os outros órgãos que trabalham com vocês, então, durante essas ações que estão acontecendo? Bom, fazem parte dessa operação os órgãos de segurança pública, as polícias, né, em geral, a Polícia Civil, Brigada Militar, Conselho Tutelar, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, estão todos unidos, assim, focados nesse tema agora, nesse mês. Que maravilha. Delegada, Santa Maria, também aqui na nossa região, tem as estimativas de quantas crianças e adolescentes são vítimas de abuso ou até mesmo exploração sexual por ano? Nós viemos mais ou menos numa média anual de 200 casos registrados por ano, né? Anual, desculpa. E tende ficado já há alguns 5 anos, mais ou menos, nessa média. Exato. E o que significa isso? É bastante, é muito. E isso dá mais de... Então, quase um caso a cada 2 dias, né? Então, se tu pensar que a cada 2 dias uma criança, um adolescente... está sendo abusado, né, na cidade,
É uma média muito É alta. uma média alta. Isso. Delegada, qual é o procedimento, né, quando a gente tem a informação ou até mesmo desconfia que uma criança está sofrendo um abuso ou que tem alguma coisa errada com essa criança? O que as pessoas têm que fazer? Você falou no início, né, que vocês recebem muitas denúncias anônimas, mas o que a pessoa que está vendo a situação deve fazer? Bom, em primeiro lugar, se for familiar, tem que ir na delegacia registrar a ocorrência. Pode chamar o conselho tutelar também para passar a situação que eles vão nos acionar. Muitas vezes a pessoa não quer se envolver, né, na situação. Daí vem sim as denúncias anônimas. Nosso principal canal é o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. E tem também os telefones da Brigada Militar, o 190, né, da Polícia Civil, 181. Na verdade, de qualquer forma, já recebemos inclusive carta por debaixo da porta da delegacia. Então, de qualquer forma que chegar pra gente, chegar ao nosso conhecimento, vai ser investigado. Pois é isso que eu ia perguntar. Chegando até vocês, ou até mesmo até a Brigada Militar, por exemplo, quando a criança vai encaminhado para sua delegacia. E aí, a partir dali, começam as investigações. Exato, exatamente. Delegada, tem um perfil dessas crianças ou adolescentes, assim, o que está acontecendo? A gente vê muitos crimes virtuais, que se fala até mesmo em estupro virtual, um termo até novo, né, Sim. delegada? Então, o que chega mais, assim, na delegacia para vocês? Para nós, acontece muito a questão de abuso sexual intrafamiliar. Desses 200, assim, creio que cerca de 98% seja intrafamiliar ou alguém bem próximo à família. Ainda não temos muitas ocorrências referentes assim, a esses crimes virtuais de pedofilia. Mas é uma na cidade. Realidade, né, delegada, que está acontecendo. É uma realidade porque ali as crianças e os adolescentes estão livres, né, conversando, às vezes sem nenhuma supervisão, e acabam sendo seduzidos e induzidos, levado a fazer coisas assim que mal compreendem, né? Delegada, pela sua experiência, né, já está há bastante tempo, né, na Delegacia da Criança e Proteção ao Adolescente. Quais são, assim, de repente, 2 dicas principais que os pais ou responsáveis ou os parentes, amigos podem, para cuidar das crianças, podem ficar alertas para cuidar dessas crianças? Em primeiro lugar, a informação, né? Temos que conversar sobre isso, né? A criança, o adolescente tem que saber os limites, a questão do corpo, né? É uma questão de educação mesmo, de conhecimento. E também sempre prestar atenção ao comportamento, né, daquele adolescente. Porque uma criança, um adolescente que sofre abuso sexual, ele não tem condições ainda, né, um desenvolvimento mental de ficar tranquilo com aquilo. Ele vai transparecer algum sofrimento, né? Então, um adolescente, uma criança que era espontânea, começa a ficar introspectiva, baixo rendimento escolar, quando começa a mudar muitas questões, até de vestimenta, acontece muito a questão de automutilação. Então, sempre estar atento às nossas crianças, né? A esses sinais que eles podem dar. Eles vão dar sinais, muitas vezes eles não contam porque são ameaçados ou porque não tem, inclusive, muitas vezes eles não sabem que aquilo é errado. Como eu falei que era intrafamiliar, às vezes é o pai, o avô, eles acabam achando que aquilo é normal, né? Que é normal. Então, sempre observar a criança e conhecimento e informação Eu vou pedir para a nossa produção colocar novamente, porque tem um card de divulgação, né? Isso. A delegada a gente vai ver na tela, então, olha, tá muito bonita essa arte e serve, sem dúvida, então, de alerta, botando ali os canais de denúncia, né? A delegada que às vezes as pessoas não sabem, então, o que fazer. Então, o Disque 100, tem ali também um telefone de WhatsApp. Então, esse maio laranja, porque a gente espera que esses números não aumentem, né, delegada, que seja cada vez menos, então, crianças e adolescentes. Delegada Luísa Souza, muito obrigada pela sua participação, sempre uma alegria falar com você de um assunto tão importante. Muito obrigada. E nós seguimos no JD, antes nós vamos para o intervalo e vamos ver como que está o trânsito aqui na nossa cidade. Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora das Dores com a Pinto Bandeira, movimento sempre muito intenso nesta região, neste finalzinho de tarde, início de noite. São 6 horas e 48 minutos, nós vamos para o intervalo e já voltamos.
Quem anda pelas ruas de Santa Maria já percebeu a transformação que está acontecendo na nossa cidade. São obras por todos os cantos para dar mais dignidade, segurança e conforto à nossa gente. Porque, para nós, investir em infraestrutura é investir em qualidade de vida. Mantenha o seu IPTU em dia e nos ajude a seguir transformando o coração do Rio Grande. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos. Desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Em mais uma atividade descentralizada da 50ª edição da Feira do Livro, o restaurante Bar V Belga Food Hall, no Distrito Criativo Centro Gari, recebeu na noite de ontem os portugueses Afonso Cruz e Pedro Lamares para a Sina Poética, um sarau de poesias organizado pela Regicina. A Sina Poética é um evento que ocorre desde 2018, com edições feitas até no Rio de Janeiro. Com o microfone aberto ao público, a ideia é que as pessoas possam se manifestar livremente, com assuntos relacionados à literatura, arte e performances. Para celebrar as 50 edições da feira, uma noite da literatura portuguesa contou com a presença de convidados internacionais. Movimento artístico, né? E agora, nos 50 anos da Feira do Livro, a gente fez essa parceria aqui com a presença dos autores portugueses. Então, hoje é uma noite de literatura portuguesa. Com a presença deles, vamos começar com eles, trazendo a literatura do país, né? Deles e deles mesmos. E também, depois, nós vamos ter o tradicional microfone aberto para quem quiser chegar, se inscrever e seguir a noite até nos mandar embora. A gente sempre traz também obras de artes, né? Então vocês podem ver aqui, nós temos algumas obras de alguns artistas, né? Sempre estimulando, então, a cultura local. A gente procura reunir várias pessoas, tanto da literatura, quanto da arte, quanto do teatro, quanto da cultura. Então, acho que é um lugar que a gente se movimenta e, mais acima de tudo, ele é democrático, a entrada é sempre gratuita, o microfone é aberto, livre para quem quiser se manifestar. E mais uma dessas
das ações ocorreu aqui, no Distrito Criativo, na Vila Belga. Os portugueses Pedro Lamares e Afonso Cruz participaram de um sarau de poesia. Eles desembarcaram na Cidade Cultura no domingo, a tempo de prestigiar o Livro Livre com o escritor e filósofo Ailton Krenak. Eles também irão conversar com o público no Livro Livre ao longo da semana, no Teatro 13 de Maio. Para Afonso Cruz, a passagem por Santa Maria está sendo especial. Ele espera que o seu próprio Livro Livre seja tão bom como tem sido a sua recepção na cidade. Acho muito bonito que seja uma das feiras de livro mais antigas da América Latina e portanto, que o livro tenha esse relevo e essa importância e que muitas vezes é raro que o tenha. E por isso acho lindíssimo, maravilhoso que uma cidade tenha isso como emblema, como bandeira do seu espaço. E essa relação aí Portugal, Brasil, como tu vê essa relação na literatura? Vejo um pouco melhor do que estava há uns anos e bastante melhor do que estava há umas décadas. Ainda que Portugal seja um país com algumas dificuldades, é um mercado muito, muito curto e o que eu tenho assistido é alguma assimetria em relação à partilha e à publicação de autores brasileiros em Portugal e de autores portugueses no Brasil. O Brasil, como tem um mercado bem maior, consegue publicar mais autores portugueses do que os portugueses conseguem publicar autores brasileiros. Nós somos 10 milhões, vocês são 200 milhões. E há aí uma grande assimetria. Mas é muito bom poder conhecer a literatura brasileira mais recente, que era algo que não acontecia. O ator e apresentador de TV Pedro Lamares já morou um tempo no Rio de Janeiro, mas essa é a sua primeira vez no Rio Grande do Sul. Eu nunca tinha vindo a Rio Grande do Sul, estou super feliz, a Feira do Livro, eu na verdade acho que isso é um festival, não é uma feira, tem mais eventos e programação do que bancas a vender livros. Na verdade é mais um festival literário. É organizado, é uma coisa muito afetiva, muito feita com muito carinho e gente que gosta muito do que está a fazer. Então está a ser assim uma experiência mesmo, e digo isso assim, sem charme nenhum, é o que é. Está a ser mesmo prazeroso, estamos a ser super bem recebidos, falo no plural porque estou a falar de mim, estou a falar do Afonso Cruz, estou a falar do Krenak, que ontem, a Krenak ainda hoje, passou uma mensagem para mim a falar disso, da experiência tinha tido aqui, acho que está a ser incrível, está a ser lindo. A professora de língua portuguesa Gabriela Pereira estava entre o público que lotou o evento e acompanhava atentamente as declamações de Afonso Cruz. Ela tem se interessado mais por literatura portuguesa ultimamente e adquiriu o livro Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz, na feira. Imediatamente, quando eu soube da presença do Pedro Lamares e do Afonso Cruz, eu fiquei muito animada. Eu venho nessa descoberta dos escritores portugueses, primeiro com o Walter Ugumãe, que é um dos meus autores favoritos, e o Afonso Cruz veio na sequência. Então eu li, esse foi o único livro dele que eu li, Vamos Comprar um Poeta. Então eu vim prestigiar o evento e ouvi-lo também. Ao longo de 2 horas, os portugueses arrancaram risos e aplausos do público presente, ao declamarem poesias de escritores lusitanos, como Filipa Leal. Ao fim, o público foi convidado a assumir o microfone para fazer suas próprias apresentações artísticas. E hoje tem Livro Livre e amanhã também você pode conferir toda a programação da Feira do Livro 2023. Vamos às informações da previsão do tempo. Os dias ensolarados estão garantidos pelo menos até a metade da semana que vem por causa de uma massa de ar seco e frio de origem polar que já atua no Rio Grande do Sul. Vamos ver detalhes das temperaturas nas telas. Em Santa Maria, nesta quarta-feira, mínima de apenas 8, máxima de 20 graus. Na quinta-feira, mínima de 7, máxima de 19. Sexta-feira, temperaturas variando entre 9 e 20 graus. E no sábado, mínima de 10 e máxima de 21 graus. E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. A seguir tem a segunda edição do programa Sala de Debate. E a gente se encontra amanhã a partir das 6 horas com as principais notícias de Santa Maria e também da nossa região. Uma boa noite e até amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento Unicred.
Suas escolhas transformam. Unicred.capital